Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ellen e eu quero te falar hoje acerca dos problemas que nos assombram ao longo dos dias enquanto a gente está estudando para concursos públicos. Eu, inclusive, escrevi sobre esse assunto no meu e-book. Se você não viu, gente, olha lá no clica lá no link da bio do Instagram que você vai achar o meu e-book e eu falo muito a respeito disso. A questão de que a vida nada mais menos que barulho, tá? A gente tem adversidades o tempo todo e eu posso te assegurar, se você tem problema e assim como eu quero que você entenda que você tem que agradecer a Deus. Por que, Ellen, que eu tenho que agradecer a Deus por ter problema? Porque só tem problemas pessoas que se desenvolvem, só tem desafios a serem cumpridos as pessoas que estão crescendo. E você, ao longo dos seus estudos, ao longo do seu processo de aprovação, lembre-se, você está no processo de ser aprovado, você tem que entender e como lidar com esses problemas, como lidar com as adversidades, com a falta de concentração ou com a desconcentração, com a falta de atenção, com alguns assuntos que te atordoam ao longo dos dias, ao longo do tempo, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero que você tenha essa consciência de que qualquer problema que você tenha, agradeça esse tipo de problema. E eu falo por mim, quando eu estudava para concursos públicos, eu agradecia muito, inclusive, a minha reprovação, porque em vários concursos que eu prestei, aquele meu problema, né, naquele exato momento que era a minha reprovação, aquele momento é não ter recursos financeiros, inclusive não tendo recursos financeiros, eu fui capaz de me desenvolver, né, a minha criatividade para economizar, para cuidar melhor das minhas finanças, para conseguir gerenciar naquele momento exatamente aquilo que eu quero te propor nesta primeira coisa, né, que é a questão de agradecer. Agradeça o seu problema, porque se você tem um problema hoje em dia, graças a Deus você tem esse problema, porque você está crescendo, tá bom? E eu quero te apresentar neste vídeo uma ferramenta poderosíssima que eu adoto quando eu tenho problemas ao longo do meu dia, na minha vida, e que eu já usava quando eu fazia isso. Eu ensino muito isso no meu método Orquestrando a Sua Aprovação, através de áudios diários, através da metodologia que eu aplico com os meus maestros, né? Os meus maestros que eu chamo, né, de meus maestros no Orquestrando a Aprovação. Eu quero que você entenda que aquele problema que às vezes está te assombrando agora, ou neste exato momento, que a partir de um certo período ele não vai ter tanta importância. Eu quero que você lembre do conceito de Big Picture. O que é Big Picture? Big Picture é você olhar o problema de distante, de forma longe. Eu queria que você fizesse um exercício, toda vez que você tiver um grande problema, e eu já tive, né, grandes problemas, tenho grandes problemas, acontece, eu penso o seguinte: o que é esse problema hoje, daqui a 3 semanas, daqui um mês, daqui um ano? Você que está estudando para concurso público, o que é esse problema hoje, daqui um ano, né? Que você acha que você talvez não sabe nada de contabilidade, não entende muito bem auditoria, tem dificuldade na economia, raciocínio lógico é ininteligível. Perceba, isso daqui 6 meses, daqui um ano, se você persistir, se você lapidar, se você procurar construir, né, o seu processo de aprovação, inclusive de uma metodologia adequada, aquele problema não vai existir. A ideia é que você veja o problema de cima, você veja o problema de longe, você entenda que aquele problema é algo provisório. E eu vou te contar um exemplo que aconteceu, né, algum tempinho comigo, que eu briguei com uma grande amiga minha. Eu tenho uma grande amiga, eu briguei com ela e aquilo ali, gente, me assombrava, me aterrorizava e eu ficava com aquilo. Eu detesto brigar com as pessoas, acabou que a gente acabou de discutindo, uma magoa na outra, e justamente aquele problema me assombrava. Eu ia trabalhar, eu ia estudar, amo estudar, estudo todos os dias, eu ia fazer alguma coisa, né? E aquele problema me assombrava todos os dias, né? Todos os dias, assim, a briga foi num domingo e até terça-feira eu fiquei um certo mal, fiquei com aquela angústia no peito, justamente com uma pessoa muito importante para mim. E essa ferramenta que eu usei, que eu tô te falando, eu cheguei, me distanciei do meu problema, pensei daqui, sei lá, 1 semana, 2 semanas, o que vai ser esse problema na minha vida? E mais do que isso, eu tomei uma atitude. Falei para a pessoa, falei assim: olha, fulana de tal, eu quero que você me perdoe, eu falei o que eu falei, porque eu queria falar e realmente é o que eu penso, mas não queria te magoar. Falei porque eu te amo.
E assim nós dissipamos o nosso problema, né? A gente desarma totalmente a pessoa, desarma totalmente. Isso foi depois da discussão, mas eu quero que você entenda, se você tiver uma discussão com a pessoa, justamente fala isso: olha, eu estou discutindo aqui porque eu me importo. Porque se eu não me importasse, eu virava as costas e ia embora. E aquele problema se dissipa ali. Mas eu quero que você saiba, se esse problema não é com pessoas, às vezes é algum fato, quero que você pense daqui um mês, daqui um ano, como esse problema vai ter a dimensão para você, tá bom? Ou seja, nenhuma dimensão. Segunda coisa que eu quero que você lembre em relação quando você tem esse problema ou problemas de maneira geral é gerenciar as suas emoções através do processo de meditação. Gente, é científica, a meditação é uma espécie de musculação para o seu cérebro. Então, se você não medita, comece a meditar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E eu sempre conto quando eu estou, por exemplo, lá no fogo, né, na guerra cruzada, o que eu faço? Eu sempre paro e penso, carros passando na minha frente e as emoções indo embora, não se agarrar com as emoções, não se agarrar com aquele problema. Então, se você está sentada na sua cadeira de estudo, estudando, e vem os pensamentos sabotadores, os pensamentos ruins, que tem que resolver tal coisa ali com o filho tal, que você tem que resolver outra coisa na sua escola, ou tem o celular quebrou, enfim, anote aquilo e deixe aquelas emoções irem passando como se fosse vários carros passando na sua frente, diversas coisas, e você não agarrar com você não agarrar nas emoções desses carros, que você ficar, vamos ser desprendido, você se conseguir se ver se outra pessoa, você se ver o tempo todo dissociado, tá bom? Então era esse meu recado para você conseguir driblar com os problemas, é você conseguir se ver numa big picture, né? Esse problema pequeno, né? Você distante e esse problema lá, e distanciar através de uma respiração, através de uma meditação, pensando que você não pode agarrar naquele exato momento com aquelas emoções ruins, emoções negativas, e fazer com que você se veja dissociado e deixe que as emoções ruins, todas elas, se deixem passar. Para quê? Para a gente construir de maneira assertiva o nosso processo de aprovação em concursos públicos.